Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí se irritando com todo mundo, se desgastando emocionalmente, explodindo por qualquer bobagem, você está literalmente destruindo a sua saúde, afastando as pessoas que você ama e, pior ainda, está entregando o seu poder de bandeja para quem não merece nem 5 segundos da sua atenção. Cada vez que você perde a paciência, cada vez que você permite que alguém tire você do sério, você está dizendo para o universo inteiro que não tem controle sobre a sua própria vida. E sabe o que é mais assustador? Você pode estar perdendo as melhores oportunidades da sua vida, os melhores relacionamentos, a melhor versão de você mesma, simplesmente porque não consegue controlar essa irritação que te consome por dentro como um câncer emocional. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele dia em que você acordou bem e estava tudo certo? Você tinha até escolhido uma roupa bonita, se arrumou, olhou no espelho e pensou, hoje vai ser um bom dia? Aí você sai de casa e de repente alguém fecha você no trânsito, ou você chega no trabalho e aquela colega faz um comentário passivo-agressivo sobre o seu cabelo, ou você abre o WhatsApp e vê uma mensagem da sua ex-sogra fazendo uma cobrança velada sobre por que você ainda não superou o divórcio. E pronto, ali mesmo, naquele segundo, todo o seu dia desmorona. Aquela paz que você tinha cultivado pela manhã evapora. Seu coração acelera, sua pressão sobe, suas mãos ficam suadas e você sente uma raiva tão intensa que parece que vai explodir. E o pior, você explode mesmo. Grita, bate a porta, manda uma mensagem ácida ou guarda tudo dentro e fica remoendo aquilo o dia inteiro, a semana inteira, às vezes até o mês inteiro. Você conhece bem essa sensação, não conhece? Porque eu conheço. E posso te garantir que milhões de mulheres vivem isso todos os dias. Agora, se você está pensando que isso é normal, que faz parte da vida, que todo mundo se irrita e que você tem todo o direito de expressar a sua raiva, eu preciso te dar uma notícia que vai sacudir suas estruturas. Você está absolutamente certa de que tem o direito de sentir raiva. Mas aqui está o problema. Se você não aprender a gerenciar essa irritação, se você continuar sendo refém das suas emoções e das atitudes dos outros, você vai pagar um preço altíssimo. E não estou falando só de relacionamentos destruídos ou oportunidades perdidas, estou falando da sua saúde física e mental. Estou falando de hipertensão, de problemas cardíacos, de insônia, de ansiedade crônica, de depressão. Estou falando de você se tornar uma pessoa amarga, ressentida, isolada. Estou falando de você olhar no espelho daqui a 5, 10 anos e não reconhecer mais quem você é. E sabe o que é pior? Enquanto você está aí se corroendo por dentro, a pessoa que te irritou já esqueceu completamente do episódio e está vivendo a vida dela tranquilamente. Você está dando o seu poder, a sua paz, a sua saúde de presente para quem não merece absolutamente nada de você. E tem mais. Muito mais, porque se você acha que já está ruim, deixa eu te contar o que realmente acontece quando você não toma uma atitude agora. Essa irritação constante não vai simplesmente desaparecer sozinha. Ela vai crescer, vai se transformar em algo muito maior e muito mais destrutivo. Você vai começar a se irritar com coisas cada vez menores. Aquele barulho que o vizinho faz que antes você nem notava vai começar a te deixar fora de si. Aquele jeito que a sua filha mastiga a comida vai te incomodar profundamente. Você vai começar a brigar com todo mundo, a se isolar, porque no fundo todo mundo te irrita. E sabe o que as pessoas vão começar a fazer? Elas vão se afastar de você. Não porque não te amam, mas porque ninguém consegue conviver com alguém que está constantemente irritada, explodindo por qualquer coisa, criando um clima pesado onde quer que esteja. Seus filhos vão evitar te procurar, seus amigos vão parar de te chamar. E se você está solteira, querida, deixa eu te falar uma verdade dolorosa.
Nenhum homem que preste vai querer construir algo sério com uma mulher que vive irritada, reclamando de tudo e de todos. E se você ainda tem esperança de reconquistar aquele ex-marido, de ter uma segunda chance no amor, de construir um relacionamento saudável, pode ir esquecendo se você não resolver isso agora. Porque aqui tá a verdade nua e crua que ninguém tem coragem de te contar. Enquanto você está aí irritada com o mundo, cheia de ressentimentos, explodindo por qualquer bobagem, seu ex ou qualquer outro homem que poderia se interessar por você, está procurando o oposto disso. Ele está procurando uma mulher que transmite paz, que sabe lidar com os desafios da vida com maturidade emocional, que não transforma cada pequeno problema em uma guerra mundial. E sabe o que é mais cruel? Ele vai encontrar essa mulher, pode ter certeza disso. Ele vai encontrar alguém que sorri mais, que reclama menos, que não fica criando caso por besteira. E quando isso acontecer, quando você vir ele feliz ao lado de outra pessoa, construindo com ela tudo aquilo que você sonhou ter, aí você vai entender o tamanho do estrago que essa irritação causou na sua vida. Mas aí vai ser tarde demais, porque a vida não espera você se resolver. As oportunidades não ficam aí paradas, esperando você amadurecer emocionalmente. E as pessoas, querida, as pessoas cansam. Elas cansam de tentar, cansam de receber grosseria, cansam de pisar em ovos ao redor de você. E quando elas cansam, elas vão embora. E não voltam. Agora respira fundo, porque eu sei que isso está doendo, eu sei que você está aí pensando, mas Ana Beatriz, você não sabe pelo que eu passei, você não sabe o quanto eu sofri, o quanto eu fui desrespeitada, traída, abandonada, e você tem razão. Eu não sei exatamente o que você passou, mas eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é sentir que o mundo inteiro está contra você. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, falando com você de coração aberto, como uma amiga que quer te sacudir e te mostrar que existe uma saída, que existe um caminho melhor, que você não precisa viver assim. Porque eu já vi mulheres incríveis, mulheres maravilhosas, inteligentes, talentosas, destruírem completamente suas vidas por não conseguirem controlar essa irritação. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que daqui a alguns anos você olhe para trás e perdeu as melhores oportunidades da sua vida porque não conseguiu gerenciar suas emoções. Então preste atenção no que eu vou te falar agora, porque isso pode mudar completamente a sua vida. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é fundamental, é que a irritação não surge do nada. Ela não é simplesmente uma reação automática que você não pode controlar. Existe todo um processo neurológico, psicológico e até mesmo fisiológico acontecendo no seu corpo antes de você explodir. E quando você entende esse processo, quando você consegue identificar os gatilhos, os sinais, as etapas que levam à explosão, você ganha poder sobre elas. Você deixa de ser refém das suas emoções e passa a ser a comandante da sua própria vida. E olha, eu não estou falando de reprimir o que você sente. Isso seria extremamente prejudicial e eu jamais recomendaria isso. Estou falando de algo muito mais sofisticado, muito mais poderoso. Estou falando de você desenvolver inteligência emocional de verdade. Deixa eu te explicar como funciona o cérebro quando você está prestes a se irritar. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala cerebral. Ela é responsável por processar as emoções, especialmente o medo e a raiva. Quando algo acontece que o seu cérebro interpreta como uma ameaça, seja uma ameaça real ou percebida, a amígdala dispara um alarme. É como se ela gritasse: perigo, 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 e colocasse todo o seu corpo em estado de alerta. Seu coração acelera,
sua respiração fica mais rápida, seus músculos ficam tensos, hormônios do estresse como cortisol e adrenalina são liberados na corrente sanguínea. Tudo isso acontece em frações de segundo, muito antes de você ter consciência do que está sentindo. É uma resposta primitiva, que vem dos nossos ancestrais que precisavam reagir rapidamente a ameaças reais como um animal selvagem ou um inimigo. O problema é que hoje em dia a nossa amígdala não consegue diferenciar muito bem entre uma ameaça real, tipo alguém te atacando fisicamente, e uma ameaça percebida, tipo alguém te dando uma cantada no trânsito ou fazendo um comentário que você interpretou como ofensivo. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Entre estímulo, aquela coisa que aconteceu e te irritou, e a sua resposta, aquela explosão de raiva, existe um espaço, um pequeno espaço de tempo onde você pode escolher como vai reagir. O problema é que a maioria de nós nem percebe que esse espaço existe porque reagimos no automático, no impulso. A amígdala sequestra o nosso cérebro racional, aquela parte que fica no córtex pré-frontal e que é responsável pelo pensamento lógico, pelo planejamento, pela tomada de decisões conscientes, é o que chamamos de sequestro emocional. E quando isso acontece, você deixa de ser você mesma e vira basicamente um animal assustado reagindo por instinto. Você fala coisas que não queria falar, faz coisas que não queria fazer, toma decisões que depois vai se arrepender amargamente. Mas aqui está a boa notícia, a notícia maravilhosa que pode transformar a sua vida. Você pode treinar o seu cérebro para ampliar esse espaço entre o estímulo e a resposta. Você pode desenvolver a capacidade de perceber quando a irritação está começando antes dela te dominar completamente. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue criar esse espaço de consciência, você ganha um superpoder. O poder de escolher como você vai reagir. O poder de decidir se aquilo realmente merece a sua energia, a sua paz, a sua saúde, o poder de responder de forma inteligente, estratégica, ao invés de simplesmente reagir no impulso como um animal ferido. E como você faz isso? Como você desenvolve essa capacidade? Bem, a primeira lição que eu quero te ensinar hoje é sobre autoconhecimento profundo. Você precisa se conhecer de verdade. Precisa entender quais são os seus gatilhos específicos, o que te tira do sério, quais situações, quais palavras, quais comportamentos das outras pessoas te fazem perder a paciência e por que essas coisas te afetam tanto. Porque aqui está algo que vai te surpreender. Na maioria das vezes, quando alguém te irrita profundamente, não é sobre a pessoa ou sobre o que ela fez, é sobre algo que aquilo tocou dentro de você, uma ferida antiga, uma insegurança, um trauma não resolvido, uma crença limitante sobre você mesma. Deixa eu te dar um exemplo bem prático para você entender. Imagina que você se irrita profundamente quando alguém te interrompe enquanto você está falando. Você sente uma raiva imensa, sente que está sendo desrespeitada, diminuída. Agora, por que isso te afeta tanto? Pode ser porque lá na sua infância você nunca foi ouvida. Seus pais não davam atenção ao que você falava. Seus irmãos sempre te interrompiam. Você cresceu com a sensação de que a sua voz não importa, de que você não é importante o suficiente para ser ouvida. Então hoje, quando alguém te interrompe, não é só sobre aquele momento, é sobre todas as vezes na sua vida em que você se sentiu invisível, desvalorizada, ignorada. A pessoa que te interrompeu agora nem imagina tudo isso. Ela pode ter feito isso sem nenhuma má intenção,
talvez só porque estava empolgada com a conversa ou porque tem o hábito de falar por cima dos outros. Mas para você, aquilo foi como cutucar uma ferida aberta com uma faca. Então, o autoconhecimento profundo significa você fazer esse trabalho de investigação interna. Significa você parar e se perguntar por que isso me afeta tanto? O que isso toca em mim? Qual ferida antiga isso está cutucando? E olha, isso não é fácil. Requer honestidade brutal consigo mesma. Requer você ter coragem de olhar para as suas sombras, para as partes de você que você preferia não ver, mas é absolutamente necessário se você quer mudar de verdade. Porque enquanto você não entender as raízes da sua irritação, você vai continuar reagindo no automático, sendo controlada por feridas do passado que nem percebe que ainda estão abertas. E sabe o que é interessante? Quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, quando você entende de onde vem a sua irritação, algo mágico, você começa a ter compaixão por você mesma. Você entende que não é fraca, não é louca, não é uma pessoa ruim porque se irrita. Você é simplesmente uma pessoa que carrega feridas, como todo mundo carrega. E essa compreensão, essa autocompaixão já diminui significativamente a intensidade da sua irritação, porque você para de se julgar tão duramente, para de se sentir culpada por sentir o que sente, e quando você para de lutar contra suas próprias emoções, elas perdem força sobre você. Agora, a segunda lição que eu quero te ensinar é sobre a arte de pausar. Isso mesmo, pausar. Criar um espaço entre o que aconteceu e a sua reação. E eu sei o que você está pensando. Ah, Ana Beatriz, mas na hora eu não consigo. A raiva vem tão rápido, tão forte, que quando eu percebo já explode. Eu entendo perfeitamente. Mas aqui está o que você precisa saber. Pausar é uma habilidade, uma competência que pode ser treinada e desenvolvida. Ninguém nasce sabendo fazer isso. É como aprender a tocar um instrumento ou a falar um novo idioma. No começo é difícil, parece impossível, você erra muito, mas com prática consistente você vai ficando cada vez melhor até que vira algo natural. E como você pratica a arte de pausar, existem várias técnicas, mas eu vou te ensinar algumas que são extremamente eficazes e que você pode começar a usar hoje mesmo. A primeira é a técnica da respiração consciente. Quando você sentir que está começando a ficar irritada, quando perceber aqueles primeiros sinais, coração acelerando, a respiração ficando mais rápida, os músculos ficando tensos, pare tudo que está fazendo e respire. Mas não é qualquer respiração. É uma respiração profunda, consciente, intencional. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure o ar contando até 4. Expire pela boca contando até 6. E repete isso pelo menos 3 vezes. Por que isso funciona? Porque quando você respira dessa forma, você ativa o seu sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento do corpo. Você literalmente manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: está tudo bem, não é uma emergência, pode desligar o alarme. E quando você faz isso, a amígdala começa a se acalmar, o córtex pré-frontal volta a funcionar e você recupera a capacidade de pensar racionalmente. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas eu te garanto, como médica psiquiatra que trabalha com isso há décadas, que funciona. A respiração consciente é uma das ferramentas mais poderosas que existem para regular as emoções. A outra técnica extremamente eficaz é o que eu chamo de botão de pausa mental. Quando algo te irritar, antes de reagir, mentalmente você aperta um botão de pausa imaginário.
pode até visualizar isso. Imaginar que existe um botão vermelho grande e você está apertando ele. E nesse momento de pausa, você se faz 3 perguntas fundamentais. Primeira pergunta: isso vai importar daqui a 5 anos? Segunda pergunta: essa pessoa ou situação merece o meu poder, a minha paz, a minha energia? Terceira pergunta: qual seria a resposta mais inteligente, mais estratégica, mais alinhada com quem eu quero ser? Essas 3 perguntas simples têm o poder de mudar completamente a sua perspectiva e a sua reação. Porque, veja bem, quando você se pergunta se aquilo vai importar daqui a 5 anos, você coloca as coisas em perspectiva. Você percebe que a maioria das coisas que te irritam são absolutamente insignificantes no grande esquema da sua vida. Aquele comentário maldoso da colega, aquela fechada no trânsito, aquela mensagem passivo-agressiva da sogra, nada disso vai ter a menor importância daqui a 5 anos. Então, por que você deveria deixar isso destruir o seu dia hoje? Por que você deveria dar tanto poder para algo tão pequeno, tão irrelevante? E quando você se pergunta se aquela pessoa ou situação merece o seu poder, a sua paz, a sua energia, você está fazendo algo revolucionário. Você está reconhecendo que a sua paz é valiosa, que a sua energia é limitada e preciosa. Que você não pode simplesmente sair distribuindo isso. Você é uma mulher valiosa, poderosa, e o seu bem-estar emocional não pode estar à mercê de qualquer pessoa que decida te testar. E acredita em mim, quando você começa a operar dessa forma, quando você começa a proteger a sua paz como se fosse o seu bem mais precioso, porque é exatamente isso que ela é, a sua vida muda completamente. E a terceira pergunta: sobre qual seria a resposta mais inteligente e estratégica, te tira do modo reativo e te coloca no modo proativo. Você deixa de ser aquela pessoa que simplesmente reage aos estímulos externos como um cachorro que late para qualquer barulho e passa a ser aquela pessoa que responde conscientemente, de forma alinhada com os seus valores. Com quem você realmente quer ser. E olha, isso não significa que você vai engolir sapo ou deixar as pessoas te desrespeitarem. Pelo contrário, significa que você vai estabelecer limites de forma firme, clara, mas sem perder a compostura, sem se descontrolar, sem se colocar em uma posição de fraqueza emocional. Agora, a terceira lição que eu quero te ensinar é sobre expectativas. Minha querida, você precisa entender que a maioria da sua irritação vem de expectativas não atendidas. Você espera que as pessoas ajam de determinada forma, que o mundo funcione de determinada maneira, e quando isso não acontece, você se frustra, se irrita, se revolta. E aqui está o problema. Você está tentando controlar coisas que estão completamente fora do seu controle. Você não pode controlar como as outras pessoas vão agir, o que elas vão falar, como elas vão te tratar. Você não pode controlar o trânsito, o clima, as circunstâncias da vida. A única coisa que você pode realmente controlar é você mesma. As suas reações, as suas escolhas, o significado que você dá para as coisas que acontecem. Então, quando você coloca expectativas irrealistas sobre coisas que você não pode controlar, você está se preparando para a frustração e a irritação constantes. É como se você estivesse montando uma armadilha para você mesma. E o pior é que muitas vezes essas expectativas nem são conscientes. Você nem percebe que está esperando algo até que não acontece e você se irrita. Por exemplo, você espera que o seu filho adulto te ligue todo dia, mas você nunca disse isso para ele explicitamente. Então, quando ele não liga, você fica irritada, magoada, pensando que ele não se importa com você. Mas ele nem sabe que você está esperando isso dele. Ou você espera que as pessoas tenham o mesmo nível de
consideração, de educação, de empatia que você tem, e quando elas não têm, você se irrita profundamente. Mas aqui está a verdade. As pessoas são diferentes de você. Elas foram criadas de forma diferente, têm valores diferentes, diferentes níveis de consciência diferentes. E você não pode exigir que elas sejam iguais a você. Isso não é justo nem com elas, nem com você mesma. Porque enquanto você fica aí se irritando com o fato de as pessoas não serem como você acha que deveriam ser, você está desperdiçando a sua energia, a sua paz, a sua vida. Então, o que você precisa fazer é ajustar as suas expectativas para algo mais realista. E olha, isso não significa baixar os seus padrões ou aceitar qualquer coisa, significa você entender que as pessoas vão te decepcionar às vezes, vão falhar, vão cometer erros, vão agir de formas que você não concorda. E tudo bem. Isso é parte de viver em sociedade, de se relacionar com outros seres humanos imperfeitos. A questão não é se isso vai acontecer, mas como você vai lidar quando acontecer. Você vai se irritar, explodir, guardar rancor, ou vai respirar fundo, colocar as coisas em perspectiva e decidir conscientemente qual é a melhor forma de lidar com aquilo. E tem outra coisa importante sobre expectativas. Muitas vezes, a sua irritação com os outros é, na verdade, uma irritação com você mesma, que você está projetando. Você se irrita com a falta de organização do seu marido porque você mesma se cobra demais para ser perfeita. Você se irrita com a preguiça do seu filho porque você mesma não se permite descansar. Você se irrita com a insensibilidade das pessoas porque você mesma reprime os seus sentimentos. Então, sempre que você se pegar muito irritada com algo em alguém, pergunte: será que isso não está me incomodando? Porque toca em algo que eu não aceito em mim mesma. A quarta lição que eu preciso te ensinar é sobre o poder da empatia. E olha, eu sei que quando você está irritada, a última coisa que você quer é ter empatia pela pessoa que te irritou. Você quer é que ela se lasque, que ela sinta na pele o quanto te magoou, te desrespeitou, mas aqui está o que você precisa entender. A empatia não é sobre absolver a pessoa ou fingir que o que ela fez está tudo bem. A empatia é sobre você entender que aquela pessoa, assim como você, é um ser humano imperfeito, que carrega suas próprias dores, seus próprios traumas, suas próprias limitações. E quando você consegue ver isso, quando você consegue humanizar a pessoa que te irritou, algo interessante acontece. A sua raiva diminui. Não desaparece necessariamente, mas perde aquela intensidade destrutiva. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está no supermercado e a atendente do caixa é extremamente grosseira com você, te trata mal, fala de forma ríspida, quase joga suas compras dentro da sacola. A sua primeira reação é se irritar, revidar, reclamar com o gerente, fazer um escândalo. Mas e se, em vez disso, você parasse por um segundo e pensasse: o que será que está acontecendo na vida dessa mulher? Será que ela está passando por algum problema sério? Será que ela acabou de receber uma notícia ruim? Será que ela está doente ou alguém que ela ama está doente? Será que ela está sendo maltratada pelo chefe, pelos clientes, pela vida? Você não sabe. Você não conhece a história dela, as batalhas que ela está enfrentando. E quando você permite essa reflexão, quando você tenta ver a humanidade da pessoa, mesmo que ela tenha te tratado mal, você se liberta da prisão da irritação, porque você entende que o comportamento dela não é sobre você, é sobre ela e sobre o que ela está vivendo. E isso não significa que você vai aceitar ser maltratada, você ainda pode estabelecer limites, pode reclamar se for necessário, pode escolher não voltar naquele lugar, mas você faz isso sem carregar aquela raiva pesada, aquele ressentimento que só te prejudica. A empatia
também é fundamental nos relacionamentos mais próximos. Quando o seu filho adolescente está te respondendo mal, em vez de explodir, tenta entender o que está acontecendo com ele. Será que ele está sofrendo bullying na escola? Será que está tendo problemas com os amigos? Será que está confuso com as mudanças do corpo, com as emoções intensas dessa fase? Quando seu ex-marido faz algo que te irrita, em vez de partir para o ataque, tenta entender o ponto de vista dele. Isso não significa concordar, mas significa reconhecer que ele também é humano, também comete erros, também está tentando fazer o melhor que pode com as ferramentas emocionais que tem. E olha, desenvolver empatia não é algo que acontece da noite para o dia. É uma prática diária, uma escolha consciente. Toda vez que você se sentir irritada com alguém, faça o exercício de tentar ver as coisas da perspectiva da pessoa. Pergunte-se o que pode estar motivando esse comportamento. Que dor essa pessoa pode estar sentindo? Que medo pode estar por trás dessa atitude? E você vai ver que, na maioria das vezes, quando as pessoas agem de forma irritante, é porque elas mesmas estão sofrendo de alguma forma. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas que estão em paz consigo mesmas não saem por aí irritando os outros. Agora, a quinta lição é sobre algo que pode ser revolucionário na sua vida. Aprender a arte de escolher suas batalhas. Minha querida, você não precisa reagir a tudo. Você não precisa corrigir todo mundo. Você não precisa ter a última palavra em toda discussão. Você não precisa provar que está certo o tempo todo. E sabe por quê? Porque tem coisas que simplesmente não valem a sua energia. Tem discussões que não levam a lugar nenhum. Tem pessoas que não estão abertas a mudar de opinião, não importa o quão bem você argumente. E ficar aí batendo de frente com essas situações e essas pessoas é como bater a cabeça contra uma parede. A única coisa que você vai conseguir é uma dor de cabeça e um monte de frustração. Então você precisa desenvolver a sabedoria de saber quando vale a pena se envolver e quando é melhor simplesmente deixar para lá. E isso não é covardia, não é fraqueza, não é você sendo capacho, é inteligência emocional. É você reconhecendo que o seu tempo, a sua energia, a sua paz mental são recursos limitados e preciosos e que você precisa investir esses recursos de forma estratégica nas coisas e nas pessoas que realmente importam. Quando aquela tia chata faz um comentário preconceituoso no almoço de família, você realmente precisa entrar em uma discussão acalorada com ela, ou você pode simplesmente respirar fundo, mudar de assunto e preservar a sua paz. Quando um desconhecido na internet fala alguma bobagem, você realmente precisa escrever 3 parágrafos explicando por que ele está errado. Ou você pode simplesmente rolar a tela e seguir com a sua vida. Escolher suas batalhas significa você ter clareza sobre o que realmente importa para você, sobre quais são os seus valores não negociáveis e defender isso com unhas e dentes. Mas também significa você ter a flexibilidade e a maturidade para deixar passar as coisas pequenas, as coisas que não têm importância real. E olha, isso requer prática. Requer você se perguntar, antes de se envolver em qualquer conflito, isso realmente importa? Isso vai fazer diferença? Eu vou conseguir mudar alguma coisa aqui? Ou só vou me desgastar à toa? E, na maioria das vezes, a resposta honesta vai ser que não vale a pena. E tudo bem, você não está desistindo, você está sendo sábia. Você está protegendo a sua energia para as batalhas que realmente importam. A 6ª lição que eu quero te ensinar é sobre a importância de cuidar da sua saúde física. E você deve estar pensando, o que a saúde física tem a ver com irritação? Tem tudo a ver, minha querida. Absolutamente tudo.
porque o seu corpo e a sua mente não são entidades separadas. Eles estão profundamente conectados o tempo todo, se influenciando mutuamente. Quando você está com fome, você fica mais irritada. Quando você está cansada, você perde a paciência mais facilmente. Quando você está com dor, tudo te incomoda mais. Quando seus hormônios estão desregulados, a sua tolerância à frustração diminui drasticamente. Então, se você quer realmente controlar a sua irritação, você precisa cuidar do seu corpo. E isso significa várias coisas. Primeiro, você precisa dormir bem. A privação de sono é uma das maiores causas de irritabilidade. Quando você não dorme o suficiente, o seu córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro responsável pelo controle dos impulsos e pela tomada de decisões racionais, funciona muito pior. E a sua amígdala, aquela parte responsável pelas emoções intensas, fica hiperativa. É como se você ficasse com menos freio e mais acelerador. Resultado, você explode por qualquer coisa. Então você precisa priorizar o seu sono. E eu sei que não é fácil, especialmente se você está naquela fase da vida em que ainda cuida de filhos, ou trabalha demais, ou está passando pela menopausa, e a insônia é um problema. Mas você precisa fazer do sono uma prioridade. Crie uma rotina de sono. Vá para a cama no mesmo horário todos os dias. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Deixe o quarto escuro, silencioso, em uma temperatura agradável. Se necessário, procure ajuda médica, porque dormir bem não é luxo. É necessidade básica para a sua saúde mental e emocional. Segunda coisa, você precisa se alimentar bem. E quando eu digo bem, não estou falando de fazer dietas malucas ou se privar de tudo que você gosta. Estou falando de nutrir o seu corpo de forma adequada. Comer comida de verdade, frutas, verduras, proteínas de qualidade, gorduras boas e comer regularmente sem pular refeições. Porque quando você fica muito tempo sem comer, o seu nível de açúcar no sangue cai, e isso afeta diretamente o seu humor. Você já reparou como fica mais irritada quando está com fome? Isso tem uma explicação biológica. O seu cérebro precisa de glicose para funcionar bem, e quando falta glicose, ele entra em modo de emergência e você fica mais reativa, mais impaciente, mais irritada. Terceira coisa, você precisa se exercitar. E olha, eu sei que depois dos 45, 50 anos, o corpo não é mais o mesmo, tudo dói mais, o cansaço é maior. Mas exatamente por isso você precisa se movimentar. O exercício físico é um dos melhores reguladores de humor que existem. Quando você se exercita, o seu corpo libera endorfinas, aqueles hormônios que te fazem sentir bem, que diminuem a dor, que melhoram o humor. O exercício também ajuda a regular o cortisol, o hormônio do estresse, e melhora a qualidade do sono. Você não precisa virar uma atleta de alta performance. Uma caminhada de 30 minutos por dia já faz uma diferença enorme. E tem mais uma coisa importante sobre a saúde física que afeta diretamente a sua irritabilidade, especialmente para nós mulheres nessa faixa etária, os hormônios. Se você está na perimenopausa ou na menopausa, você sabe muito bem como as oscilações hormonais podem te deixar completamente desregulada emocionalmente. Um dia você está bem, no outro você quer matar todo mundo por qualquer bobagem. E isso não é frescura, não é mimimi, não é você sendo dramática. É biologia pura. Os seus níveis de estrogênio e progesterona estão oscilando ou caindo, e isso afeta diretamente os neurotransmissores do seu cérebro, especialmente a serotonina, que está relacionada ao humor, e o GABA, que está relacionado à ansiedade. Então, se você está nessa fase e está sentindo que a sua irritabilidade
aumentou muito, que você não se reconhece mais, que qualquer coisa te tira do sério, procura um médico, veja como estão os seus hormônios. Existem tratamentos, seja reposição hormonal, seja outras alternativas que podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida e na sua capacidade de gerenciar as emoções. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Cuidar da sua saúde hormonal não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência e autocuidado. A 7ª lição que eu quero te ensinar é sobre a prática da gratidão. E eu sei que isso pode soar clichê, pode parecer aquela coisa de coach de Instagram, mas escuta o que eu vou te dizer. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que existem para mudar o seu estado emocional e diminuir a irritação. E isso não é só papo de autoajuda, tem ciência por trás. Estudos mostram que praticar gratidão regularmente muda literalmente a estrutura do seu cérebro. Aumenta a atividade no córtex pré-frontal, melhora a regulação emocional, diminui a atividade da amígdala, reduz os níveis de cortisol, aumenta a produção de serotonina e dopamina. Em outras palavras, te deixa mais feliz, mais calma, mais resiliente, menos reativa. Mas por que a gratidão funciona tão bem? Porque ela muda o foco da sua atenção. Quando você está irritada, você está focada no que está errado, no que te incomoda, no que falta, no que as pessoas fizeram de ruim. A sua mente fica presa em um loop negativo, remoendo os problemas, amplificando as coisas ruins. E quanto mais você foca nisso, pior você se sente e mais irritada você fica. É um ciclo vicioso. A gratidão quebra esse ciclo. Ela te força a direcionar a sua atenção para o que está certo, para o que você tem, para as coisas boas da sua vida, por menores que sejam. E olha, praticar gratidão não significa fingir que os problemas não existem ou que está tudo maravilhoso quando não está. Significa reconhecer que mesmo em meio às dificuldades, sempre existe algo pelo qual você pode ser grata. Sempre! Você tem saúde? Seja grata. Você tem um teto sobre a sua cabeça? Seja grata. Você tem comida na mesa? Seja grata. Você tem pessoas que te amam? Seja grata. Você acordou hoje? Seja grata. Parece simples, mas essas coisas que consideramos óbvias, que tomamos como garantidas, são bênçãos enormes que muitas pessoas não têm. Então, como você pratica gratidão de forma que realmente faça diferença? Eu recomendo que você crie um ritual diário, todos os dias, de preferência de manhã ou antes de dormir. Pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo simples como: sou grata pelo café quentinho da manhã, sou grata pelo sorriso do meu neto, sou grata por ter conseguido terminar aquele projeto no trabalho. O importante é você fazer isso todos os dias, sem exceção. E quando você escreve, não faça no automático. Realmente sinta a gratidão. Conecte-se com aquela sensação de apreciação, de reconhecimento. E tem outra prática poderosa que é a gratidão pelas pessoas que te irritam. Eu sei, isso parece loucura. Mas escuta, toda pessoa que te irrita tá, na verdade, te ensinando algo. Está te mostrando onde você ainda precisa crescer, onde você ainda tem feridas para curar, onde você ainda precisa desenvolver paciência, compaixão, flexibilidade. Então, ao invés de só ver essas pessoas como inimigas, como fontes de sofrimento, tenta ver elas como professoras. Professoras que te desafiam, que te tiram da zona de conforto, que te forçam a evoluir. E quando você muda essa perspectiva, quando você consegue encontrar o aprendizado e até agradecer por ele, a sua irritação diminui drasticamente. A 8ª lição é sobre comunicação assertiva. Minha querida, muitas vezes você se irrita porque não expressa o que sente, o que pensa, o que precisa. Você vai
guardando, engolindo, até que chega um ponto em que você explode. E aí você explode de uma forma desproporcional, muitas vezes com a pessoa errada, no momento errado, e depois você se sente culpada, envergonhada, arrependida, e o ciclo se repete. Então você precisa aprender a se comunicar de forma assertiva. E o que é comunicação assertiva? É a capacidade de expressar os seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara, direta e respeitosa, sem agredir o outro, mas também sem se anular. Existem 3 estilos principais de comunicação: o passivo, o agressivo e o assertivo. A pessoa passiva não expressa o que sente e pensa, aceita tudo, diz sim quando quer dizer não, tem medo de desagradar, de criar conflito. O problema é que isso gera um acúmulo de frustração e ressentimento que eventualmente explode. A pessoa agressiva expressa o que sente e pensa, mas de forma hostil, atacando, desrespeitando, impondo. Isso pode até fazer ela conseguir o que quer no curto prazo, mas destrói relacionamentos e gera ainda mais conflitos. A pessoa assertiva é aquela que consegue o equilíbrio. Ela expressa o que sente e pensa de forma clara e firme, mas respeitando o outro. Ela estabelece limites, diz não quando precisa, defende os seus direitos, mas sem atacar ou humilhar ninguém. E como você desenvolve comunicação assertiva? Primeiro, você precisa saber o que você realmente sente. E precisa. Parece óbvio, mas muitas mulheres, especialmente da nossa geração, foram ensinadas a ignorar os próprios sentimentos e necessidades, a sempre colocar os outros em primeiro lugar. Então, antes de se comunicar, conecte-se com você mesma. O que eu estou sentindo? Do que eu preciso? O que é importante para mim nessa situação? Segundo, use frases com eu em vez de você. Em vez de dizer você é o egoísta, você nunca me ajuda, diga, eu me sinto sobrecarregada e eu preciso de mais ajuda nas tarefas de casa. Viu a diferença? A primeira frase é um ataque que vai colocar a outra pessoa na defensiva. A segunda é uma expressão honesta dos seus sentimentos e necessidades que abre espaço para o diálogo. Terceiro, seja específica. Não fique fazendo acusações vagas como você nunca me dá atenção ou você sempre me desrespeita. Isso só gera discussão sobre se é nunca ou sempre. Seja específica sobre o comportamento que te incomoda e sobre o que você gostaria que fosse diferente. Por exemplo, quando você fica no celular enquanto eu estou tentando conversar com você, eu me sinto desvalorizada. Eu gostaria que quando estivermos conversando, você guardasse o celular e me desse atenção total. Viu como fica muito mais claro e construtivo? Quarto, escolha o momento certo. Não tente ter uma conversa importante quando você ou a outra pessoa está cansada, estressada, com pressa. Escolha o momento em que vocês dois possam conversar com calma, sem interrupções. E olha, comunicação assertiva não garante que você vai sempre conseguir o que quer. A outra pessoa pode discordar, pode não querer mudar, pode não estar disposta a atender às suas necessidades. E tudo bem. Pelo menos você expressou o que precisava expressar de forma saudável. Você não guardou, não explodiu, não se anulou, você se respeitou. E isso já é uma vitória enorme. E muitas vezes, quando você se comunica de forma assertiva, as pessoas respondem muito melhor do que você imaginava. Porque elas finalmente entendem o que você precisa, como você se sente, e muitas vezes elas nem sabiam que estavam te magoando ou te irritando. A nona lição é sobre perdão. E eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre perdão. Perdoar não é sobre a outra pessoa. Não é sobre dizer que o que ela fez está tudo bem. Não é sobre absolver. Não é sobre esquecer. Perdoar
é sobre você. É sobre você se libertar do peso do ressentimento, da raiva, da mágoa que está te consumindo por dentro. Porque quando você não perdoa, quando você fica remoendo o que alguém te fez, guardando rancor, planejando vingança, a única pessoa que está sofrendo é você. A pessoa que te magoou pode até nem saber que você está sofrendo, pode estar vivendo a vida dela tranquilamente. Mas você está aí presa, amarrada a essa dor, deixando que ela te corroa por dentro. E olha, eu sei que perdoar é difícil, especialmente quando a ferida é profunda, quando a traição foi grande, quando a injustiça foi gritante. Eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é necessário se você quer ser livre. Porque enquanto você não perdoa, você continua sendo prisioneira daquela situação, daquela pessoa. Você dá poder para ela sobre você, sobre a sua paz, sobre a sua felicidade. E por que você faria isso? Por que você daria esse poder para alguém que te magoou? Não faz sentido. Faz. Então, perdoar é um ato de amor próprio. É você dizendo: eu não vou mais carregar isso. Eu não vou mais deixar que isso me defina, me limite, me destrua. Eu escolho me libertar. E como você perdoa? Não existe uma fórmula mágica, mas existem alguns passos que podem ajudar. Primeiro, permita-se sentir a dor. Não reprima, não fingija que não dói. Sente a raiva, a tristeza, a decepção. Chore se precisar. Grite se precisar. Escreva uma carta para a pessoa dizendo tudo o que você gostaria de dizer, mesmo que você nunca vá enviar. Coloque para fora tudo que está guardado. Segundo, tente entender. E olha, entender não é justificar, é simplesmente reconhecer que aquela pessoa é humana, imperfeita, e que agiu daquela forma por alguma razão, talvez por imaturidade, por dor, por medo, por limitação. Isso não torna o que ela fez certo, mas te ajuda a humanizá-la e a diminuir a intensidade da sua raiva. Terceiro, tome a decisão consciente de perdoar. E isso pode ser um processo, não um evento único. Você pode precisar tomar essa decisão várias vezes, sempre que a raiva voltar. Mas toda vez que você escolhe perdoar, você se liberta um pouco mais. Você pode até fazer um ritual simbólico, escrever tudo que você quer liberar em um papel e queimar. Ou visualizar a pessoa se afastando e você ficando livre. Quarto, e talvez o mais importante, perdoe você mesma. Porque muitas vezes, além de estar com raiva da outra pessoa, você está com raiva de si mesma, por ter confiado, por não ter visto sinais, por ter permitido, por não ter se defendido, e você precisa se perdoar por isso também. Você fez o melhor que podia com as informações e a maturidade emocional que tinha naquele momento. E tem uma coisa importante que eu preciso te dizer sobre perdão. Perdoar não significa necessariamente reconciliar. Você pode perdoar alguém e ainda assim decidir que não quer mais ter essa pessoa na sua vida. Você pode perdoar o seu ex-marido pela traição e ainda assim não querer voltar com ele. Você pode perdoar a sua amiga que te traiu e ainda assim decidir que não quer mais essa amizade. Perdão é sobre liberar a carga emocional negativa. Reconciliação é sobre restaurar o relacionamento. São coisas diferentes. E você tem todo o direito de fazer uma sem fazer a outra. E agora chegamos à 10ª e última lição, que talvez seja a mais importante de todas. É sobre cultivar uma vida que te satisfaz, que te preenche, que te traz alegria. Porque aqui
está uma verdade que muita gente não percebe. Quando você está feliz com a sua vida, quando você está realizada, quando você tem propósito, paixões, coisas que te fazem vibrar, você automaticamente fica menos irritada com as pequenas coisas. Porque você está tão focada no que é bom, no que te traz alegria, que não sobra muito espaço mental e emocional para ficar remoendo o que te incomoda. Mas o que acontece com muitas mulheres, especialmente nessa fase da vida, elas passaram décadas cuidando de todo mundo: filhos, marido, pais, casa, trabalho, e esqueceram completamente de cuidar de si mesmas, de cultivar os próprios sonhos, as próprias paixões. E aí os filhos crescem, saem de casa, o casamento acaba ou esfria, e elas olham para a própria vida e veem um vazio enorme. E esse vazio gera frustração, tristeza, raiva, e essa raiva precisa ir para algum lugar, então ela se manifesta como irritação com tudo e com todos. Você se irrita com o barulho do vizinho, com o jeito que a sua filha fala, com a política, com o trânsito, com o clima, com tudo, mas no fundo você não está irritada com essas coisas. Você está irritada com a sua própria vida, com as escolhas que fez, com os sonhos que deixou para trás. Então, se você quer realmente deixar de ser uma pessoa irritada, você precisa construir uma vida que te empolga. E isso pode parecer assustador, especialmente se você está há anos sem fazer nada só para você. Mas é absolutamente possível e absolutamente necessário. Comece se perguntando: o que me traz alegria? O que me faz perder a noção do tempo? O que eu adorava fazer quando era mais jovem e parei de fazer? Que sonhos eu deixei engavetados? Se eu pudesse fazer qualquer coisa sem medo do julgamento dos outros, sem medo de falhar, o que eu faria? E então comece a trazer essas coisas de volta para a sua vida. Aos poucos, um passo de cada vez. Sempre quis aprender a pintar? Faça um curso. Sempre quis viajar sozinha? Planeje uma viagem. Sempre quis escrever? Comece um blog, escreva um diário. Sempre quis ter um negócio próprio? Comece pequeno, como um hobby, e veja onde isso te leva. Sempre quis fazer trabalho voluntário? Procure uma organização que te toque o coração. O importante é você começar a investir em você mesma, a cultivar aspectos da sua vida que não tem nada a ver com ser mãe, esposa, funcionária. Aspectos que são só seus, que te definem como indivíduo, que te trazem satisfação e propósito. E olha, isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. Isso é você reconhecer que você também importa, que a sua felicidade também é importante, que você também merece ter uma vida plena e satisfatória. E sabe o que é interessante? Quando você começa a fazer isso, quando você começa a cultivar sua própria felicidade, você se torna uma pessoa melhor para estar ao redor. Você fica mais leve, mais alegre, mais paciente, menos irritada. Porque você não está mais esperando que os outros preencham o vazio dentro de você. Você está preenchendo esse vazio, você mesma, com coisas que realmente importam para você. E tem outra coisa fundamental que faz parte de cultivar uma vida satisfatória: conexões genuínas. Nós, seres humanos, somos criaturas sociais. Precisamos de conexão, de pertencimento, de intimidade emocional, e muitas vezes a irritação constante é um sintoma de solidão, de falta de conexões verdadeiras. Então, invista nos seus relacionamentos, cultive amizades profundas e verdadeiras. Não aquelas amizades superficiais de rede social, mas aquelas em que você pode ser vulnerável, pode ser você mesma, pode compartilhar suas dores e suas alegrias. Marque encontros, faça ligações, mande mensagens. Não só quando você precisa de algo, mas só para dizer que está pensando na pessoa, que se importa. E se você está em um relacionamento amoroso, invista nele também. Não dê como garantido. Não deixe a rotina
e o tédio matarem a conexão. Planeje momentos a dois, conversem de verdade, não só sobre contas e problemas práticos, mas sobre sonhos, sobre sentimentos, sobre quem vocês são e quem querem se tornar. E se você está solteira, não fique aí esperando um príncipe encantado vir resolver a sua vida. Aproveite essa fase para se conhecer melhor, para se fortalecer, para construir uma vida tão boa que quando alguém aparecer, vai ser para somar, não para preencher um vazio. E agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Todas essas lições que eu te ensinei hoje, elas não vão funcionar se você só ouvir e não aplicar. Informação sem ação não muda nada. Você pode saber tudo sobre como controlar a irritação. Pode entender perfeitamente todos os mecanismos psicológicos e neurológicos envolvidos. Mas se você não praticar, se você não se comprometer de verdade a fazer diferente, nada vai mudar. E olha, eu não estou dizendo que você vai aplicar tudo perfeitamente desde o primeiro dia. Você vai errar. Vai ter dias em que você vai explodir, vai perder a paciência, vai fazer tudo errado e tudo bem. Isso faz parte do processo. O importante é você não desistir. É você se levantar toda vez que cair e tentar de novo. Porque aqui está a verdade. Mudar padrões emocionais profundos, mudar a forma como você reage às coisas é um dos trabalhos mais difíceis que existe. É muito mais fácil continuar no automático, continuar reagindo da mesma forma que você sempre reagiu, mas continuar fazendo o que sempre fez vai te levar aos mesmos resultados que você sempre teve. E se você não está satisfeita com esses resultados, se você não está feliz sendo essa pessoa irritada, explosiva, que afasta as pessoas e vive em conflito constante, então você precisa ter a coragem de fazer diferente. E isso requer comprometimento, disciplina, paciência consigo mesma. Então eu quero que você faça um compromisso agora comigo e com você mesma. Comprometa-se a praticar pelo menos uma dessas lições todos os dias, pelos próximos 30 dias. Escolhe a que mais ressoou com você, a que você sente que vai fazer mais diferença na sua vida e foca nela. Pode ser a respiração consciente, pode ser a prática da gratidão, pode ser pausar antes de reagir, pode ser trabalhar nas suas expectativas, pode ser desenvolver empatia. Escolhe uma e prática religiosamente por 30 dias. E anota, faz um diário das suas experiências. Nos momentos em que você conseguiu aplicar, nos momentos em que não conseguiu, no que você sentiu, no que aprendeu, e no final desses 30 dias, você vai olhar para trás e vai ver que já está diferente. Não perfeita, mas diferente. E isso já é uma vitória enorme. E sabe o que mais? Quando você começa a mudar, quando você começa a se tornar uma pessoa menos irritada, mais equilibrada emocionalmente, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor começam a mudar também. Não porque você está tentando mudá-las, mas porque você está mudando a dinâmica dos relacionamentos. Você para de entrar no jogo, para de alimentar os conflitos, para de reagir da forma que sempre reagiu. E isso obriga as outras pessoas a reagirem diferente também. É como uma dança. Quando um dos dançarinos muda o passo, o outro precisa se ajustar. E aos poucos, você vai perceber que os seus relacionamentos estão mais leves, mais harmoniosos, mais saudáveis. E tem outra coisa linda que acontece. Você se torna um exemplo para suas filhas, para suas amigas, para as mulheres ao seu redor. Você mostra que é possível mudar, que é possível se tornar uma pessoa melhor, mais madura emocionalmente, em qualquer idade. Você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo trabalho interno, a buscarem a própria evolução. E isso é um legado poderoso. É você contribuindo para um mundo melhor, começando por você mesma. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir. Que tipo de mulher você quer ser daqui a 5 anos?
Você quer continuar sendo essa pessoa que se irrita com tudo, que vive em conflito, que afasta as pessoas, que está sempre insatisfeita? Ou você quer ser aquela mulher que as pessoas admiram pela serenidade, pela maturidade emocional, pela capacidade de lidar com os desafios da vida com graça e sabedoria? Você quer ser aquela avó que os netos adoram visitar porque ela transmite paz e amor? Ou aquela que eles evitam porque ela está sempre reclamando e brigando? Você quer ser aquela amiga que as pessoas procuram quando precisam de conselho e apoio? Ou aquela que as pessoas evitam porque ela só sabe falar dos próprios problemas e reclamar da vida? A escolha é sua. Sempre foi e sempre será. E olha, eu não estou dizendo que você precisa se tornar uma santa, uma pessoa que nunca sente raiva, que aceita tudo passivamente, que vive num estado de zen permanente. Isso não é realista e nem saudável. Você é humana. Você vai continuar sentindo raiva, frustração e tudo bem. Essas emoções fazem parte da experiência humana. A questão não é nunca sentir, mas como você lida com o que sente. É você ter consciência, ter escolha, ter controle sobre as suas reações. É você não ser escrava das suas emoções, mas a mestra delas. E sabe o que eu acho mais bonito em tudo isso? É que quando você faz esse trabalho, quando você se compromete de verdade a evoluir emocionalmente, você não está só melhorando a sua vida, você está quebrando padrões que talvez venham de gerações na sua família. Quantas mulheres na sua linhagem foram mulheres irritadas, explosivas, amarguradas? Quantas delas transmitiram esses padrões para as filhas, que transmitiram para as filhas delas? E agora você tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, de ser aquela que diz: isso para aqui comigo. Eu não vou transmitir isso para a próxima geração. Eu vou transmitir algo diferente. Vou transmitir maturidade emocional, equilíbrio, sabedoria. Que presente poderoso você estaria dando para suas filhas, para suas netas, para todas as mulheres que virão depois de você. Então, minha querida, eu quero terminar te dizendo isso. Você é muito mais forte do que imagina. Você já passou por tanta coisa, já superou tantos desafios, já se levantou tantas vezes, e você vai conseguir isso também. Você vai conseguir se tornar uma mulher menos irritada, mais equilibrada, mais feliz. Não porque é fácil, mas porque você é capaz. Porque você merece. Porque a sua vida, a sua paz, a sua felicidade valem todo o esforço que for necessário. E eu vou estar aqui torcendo por você, acreditando em você, mesmo quando você não acreditar em si mesma. E lembra, toda vez que você sentir que está difícil demais, que você não está conseguindo, que quer desistir, volta aqui, ouve de novo essas lições. Relembra por que você começou. Olha para quanto você já evoluiu. E respira. Respira fundo e continua. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma respiração de cada vez. Porque é assim que a transformação real acontece. Não nos grandes gestos dramáticos, mas nas pequenas escolhas diárias. Na decisão de pausar em vez de explodir, na decisão de ter empatia em vez de julgar, na decisão de perdoar em vez de guardar rancor, na decisão de ser grata em vez de reclamar, na decisão de investir em você mesma em vez de se anular. E quando você olhar para trás, daqui a um ano, você vai se surpreender com o quanto mudou. Você vai se orgulhar de si mesma, vai reconhecer que valeu cada esforço, cada momento difícil, cada vez que você escolheu fazer diferente, mesmo quando era mais fácil continuar no padrão antigo. E as pessoas ao seu redor vão notar também, vão comentar
como você está diferente, mais leve, mais feliz, mais agradável de estar perto, e você vai sorrir porque vai saber que foi você quem criou essa mudança. Foi você quem teve a coragem de olhar para dentro, de enfrentar as próprias sombras, de fazer o trabalho difícil de evoluir. Então é isso, minha linda. Essas são as 10 lições para você nunca mais se irritar com ninguém. Ou melhor, para você se irritar muito menos. E quando se irritar, saber lidar com isso de forma saudável e construtiva. Autoconhecimento profundo, a arte de pausar, ajustar expectativas, desenvolver empatia, escolher suas batalhas, cuidar da saúde física, praticar gratidão, comunicação assertiva, perdão, e cultivar uma vida que te satisfaz. 10 lições simples, mas profundamente transformadoras se você realmente as aplicar na sua vida. E eu confio em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você vai conseguir, porque você não chegou até aqui, não ouviu tudo isso por acaso. Você está pronta para essa transformação, você está pronta para se tornar a melhor versão de si mesma. E eu estou honrada de poder fazer parte dessa jornada com você. Agora, vai lá e brilha, minha querida. O mundo precisa da sua luz, não da sua raiva. E você merece viver em paz, não em conflito constante. Você merece ser feliz. E você vai ser. Eu acredito em você de todo o meu coração.